Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, gente maravilhosa. Eu tô aproveitando que hoje a gente tá na câmera maior aí para vocês me verem. Meu nome é Aline Carvalho, eu sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas. Bom dia, mulheres maravilhosas. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro Hábitos Atômicos. Pessoal, como eu comentei com vocês hoje, eu tô fazendo o fundamento com a Juanita. E é quinta, sexta, sábado e domingo. Então tá sendo bem intenso tudo isso. E se por acaso eu falhar algum dia, eu reponho. Eu juro que eu reponho a nossa leitura, tá? Então eu peço um pouco de compreensão de vocês, mas nós vamos conseguir, nós vamos dar conta, tá, pessoal? Fiquem tranquilas com isso. É bem interessante o que tem. Ai, gente do céu, como pode melhorar? É interessante ponto de vista. Tudo bem, não quer funcionar, a gente vai dar um jeito. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso Clube do Livro, então. Né? Ontem a gente estava falando sobre um gráfico, né? Sobre ações que vinculam bons hábitos. E aí eu falei que eu ia parar aqui para a gente ler o gráfico, nós lermos o gráfico juntas. Então, nós estamos na página 183. E como pode melhorar, né? Vamos lá. Estou compartilhando aqui com vocês a tela para vocês visualizarem o gráfico, tá? Então, ó, ações únicas que vinculam bons hábitos. Então, nutrição. Compre um filtro para limpar sua água potável. Use pratos menores para reduzir a ingestão de calorias. Essa do prato é maravilhosa. O outro que ele falou, né? Quando você for comprar algo, já pede para pegar metade e já colocar para viagem. Felicidade. Tem um cachorro, eu tenho 2 gatos. Mude para uma vizinhança amigável e sociável. Gente, eu amo morar na cidade, mais próxima a bairros, porque tem essa questão de comunidade. Sono. Compre um bom colchão. Instale cortinas blackout. Remova a televisão do quarto. Troque seu travesseiro. Se dê de presentes lençóis macios e gostosos, que vai manter a temperatura. Então, assim, quando a gente está muito no calor, o ideal é você usar um lençol de algodão, porque ele vai deixar mais fresquinho. O outro lençol, eu esqueci o nome, no inverno, porque ele te mantém mais aquecida, tá bom? Saúde geral, tome vacinas, compre bons sapatos para evitar dores nas costas, compre uma cadeira e mesa de trabalho confortável, né? Produtividade. Cancele assinaturas de e-mails, desligue as notificações e silencie grupos de conversa. Coloque o celular no modo silencioso, use filtros de e-mail para limpar sua caixa de entrada, delete aplicativos de jogos e de mídias sociais de seu celular. Finanças. Inscreva-se em um plano de investimento automático. Configure o pagamento automático de contas. Cancele a TV a cabo. Peça a redução de tarifas de seus prestadores de serviços. Então, vocês viram que são bons hábitos que, conforme você vai executando, isso vai te ajudando a você ter uma vida muito melhor, né?
Voltando para a nossa leitura. Naturalmente, existem muitas maneiras de automatizar bons hábitos e se livrar dos maus. Em geral, eles envolvem colocar a tecnologia para trabalhar para você. A tecnologia pode transformar ações que antes eram difíceis, irritantes e complicadas em comportamentos fáceis, indolores e simples. É a maneira mais confiável e eficaz de garantir o comportamento ideal. Isso é particularmente útil para comportamentos raros se tornarem habituais. As coisas que você tem que fazer mensal ou anualmente, como reequilibrar seu portfólio de investimentos, nunca são repetidas com frequência suficiente para se tornar um hábito. Então, elas se beneficiam particularmente de que a tecnologia se lembre de fazê-las para você. Outros exemplos incluem medicina. Compras de medicamentos podem ser automaticamente refeitas. Finanças pessoais. Funcionários podem poupar para a aposentadoria com uma dedução salarial automática. Então, você pode programar lá na sua conta do banco para ela automaticamente mandar para o Nubank, mandar para algum lugar e você fazer o investimento. Já mandar direto para uma caixinha, né? Cozinha. Serviços de entrega de alimentos pode fazer suas compras de supermercado. Produtividade. A navegação nas mídias sociais pode ser cortada com um bloqueador de sites. Né? Você pode desligar a sua TV, né? Colocar lá para ela desligar automaticamente. Quando automatiza a maior parte possível de sua vida, você pode empregar seus esforços em tarefas que as máquinas ainda não podem executar. Cada hábito que delegamos à tecnologia libera tempo e energia para passarmos o próximo estágio de crescimento. Como escreveu o matemático e filósofo Alfred North Whitehead, a civilização avança, estendendo o número de operações que podemos realizar sem pensar. Naturalmente, o poder da tecnologia também pode funcionar contra nós. Assistir a TV compulsivamente se torna um hábito porque você precisa empregar mais esforço para parar de olhar para ela do que continuar fazendo isso. Em vez de pressionar um botão para avançar para o próximo episódio, a Netflix ou o YouTube o reproduzir automaticamente. Tudo o que você precisa fazer é manter os olhos abertos. A tecnologia cria um nível de conveniência que permite a você agir de acordo com seus menores caprichos e desejos. Na mera sugestão de fome, é possível ter comida entregue à sua porta. Ao menor sinal de tédio, você pode se perder na vasta extensão das mídias sociais. Quando o esforço necessário para agir de acordo com seus desejos se torna efetivamente zero, é possível acabar cedendo a qualquer impulso que surja no momento. A desvantagem de automação é que podemos nos ver pulando de tarefa fácil para tarefa fácil, sem ter tempo para um trabalho mais difícil, mas no final das contas, mais recompensador. Muitas vezes me vejo atraído pelas mídias sociais durante qualquer período de inatividade. Se me sinto entediado por apenas uma fração de segundo, pego meu telefone. É fácil amortizar essas pequenas distrações como apenas fazer uma pausa. Mas com o tempo elas podem se acumular em um problema sério. A constante atração de apenas mais um minuto pode me impedir de fazer algo relevante. E não sou o único. Em média, as pessoas passam mais de 2 horas por dia nas redes sociais. O que poderia fazer com 600 horas adicionais por ano? Durante o ano em que escrevi este livro, experimentei uma nova estratégia de gerenciamento de tempo. Toda segunda-feira, minha assistente redefinia as senhas de todas as minhas contas de mídia social, me desconectando em todos os dispositivos. Ao longo de toda a semana, eu trabalhava sem distrações. Na sexta-feira, ela me enviava as novas senhas. Eu tinha o fim de semana inteiro para aproveitar o que as mídias sociais têm a oferecer até segunda-feira de manhã, quando ela faria isso de novo. Se você não tiver uma assistente, junte-se a um amigo ou familiar e redefina suas senhas um do outro a cada semana. Uma das maiores surpresas foi a rapidez com que me adaptei. Na primeira semana de isolamento das mídias sociais, percebi que não precisava checá-las com tanta frequência com que estava acostumado. E certamente não precisava
acessá-las todos os dias. Se você não trabalha com isso, você não necessita disso. Já? Pronto. Simplesmente foi tão fácil que se tornou o padrão. Uma vez que meu hábito se tornou impossível, descobri que, na verdade, eu tinha motivação para trabalhar em tarefas mais significativas. Depois que removi a distração mental do meu ambiente, ficou muito mais fácil prestar atenção no que realmente importa. Ao trabalhar a seu favor, a automação pode tornar seus bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. É uma forma mais eficaz de bloquear o comportamento futuro do que confiar na força de vontade no momento. Ao utilizar dispositivos de compromisso, decisões estratégicas no passado e tecnologia, você cria um ambiente de inevitabilidade. Um espaço onde bons hábitos não são apenas um resultado esperado, mas um resultado praticamente garantido. Resumo do capítulo. A inversão da terceira lei da mudança de comportamento é torne-o difícil. Um dispositivo de compromisso é uma escolha que você faz no presente que amarra um comportamento melhor no futuro. A melhor maneira de bloquear comportamentos futuros é automatizar seus hábitos. Opções únicas, como comprar um colchão melhor ou inscrever-se em um plano de poupança automático, são ações únicas que automatizam seus hábitos futuros e proporcionam retornos crescentes ao longo do tempo. Usar a tecnologia para automatizar seus hábitos é a maneira mais confiável e eficaz de garantir o comportamento correto. Como criar um bom hábito? Página 188. Ai! Não, peraí. Pronto. Como criar um bom hábito? A primeira lei: torne-o claro. Então, primeiro, preencha a avaliação dos hábitos. Anote seus hábitos atuais para se conscientizar deles. Beleza. 2. Use as intenções de implementação. Eu irei comportamento a tal hora e local. 3. Use o empilhamento de hábitos. Depois do hábito atual, eu irei, e aí você coloca um novo hábito. 4. Redesenhe seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos óbvios e visíveis. Segunda lei: torne-o atraente. Primeiro, use o empacotamento de tentações. Pareie uma ação que quer fazer com uma que precisa ser feita. 2. Junte-se a uma cultura em que seu comportamento desejado seja o padrão. 3. Crie um ritual de motivação. Faça algo de que goste imediatamente antes de um hábito difícil. Terceira lei: torne-o fácil. Primeiro, reduza a resistência. Diminua o número de passos entre você e seus bons hábitos. Lembra? Pega o táxi. 2. Adeque o ambiente. Prepare seu ambiente para facilitar as ações futuras. 3. Domine o momento decisivo. Otimize as pequenas escolhas que produzem um impacto descomunal. 4. Use a regra dos 2 minutos. Reduza a dimensão de seu hábito até que possam ser feitos em 2 minutos ou menos. 5. Automatize seus hábitos. Invista em tecnologia e compras únicas que fixem comportamentos futuros. Quarta lei: torne-o satisfatório. Inversão. Aí agora nós vamos para o contrário, né? A gente vai como se livrar de um mau hábito. Primeiro, né? Torne-o invisível. Reduza a exposição, remova os estímulos de seus maus hábitos no ambiente. Segunda lei: torne-o
desinteressante. Reestruture sua atitude mental, ressalte os benefícios de evitar seus maus hábitos. Terceira lei, torne-o difícil. Aumente a resistência, aumente o número de passos entre você e seus maus hábitos. Coloque a TV dentro do guarda-roupa. Sétimo, o que eu faço para tornar o meu difícil é, no meu celular não tem aplicativo para eu comprar. Eu só posso comprar no meu computador de casa. Entendeu? Então, é uma maneira de tornar difícil e eu ter que pensar, racionalizar. O cartão de crédito, ele também fica guardado, porque assim, se eu não vou usar, para que eu vou ficar andando com ele toda hora? Entende? Eu tenho lá meus R$ 100 para usar se eu quiser. Se for uma emergência. É? Aumente a resistência, aumente o número de passos entre você e seus maus hábitos. Próximo. Use um dispositivo de compromisso. Restringe as suas escolhas futuras aquelas que o beneficiam. E quarta lei, torne satisfatório. E aí ele fala de novo que você pode imprimir isso daí. E nós vamos para a nossa quarta lei. Tornar o hábito satisfatório. Pronto. Capítulo 15. Regra essencial da mudança de comportamento. No final dos anos 1990, um funcionário de saúde pública chamado Stephen Luby deixou sua cidade natal de Omaha, Nebraska, e comprou uma passagem só de ida para Karachi, Paquistão. Karachi era uma das cidades mais populosas do mundo. Em 1998, mais de 9 milhões de pessoas a chamavam de lar. Era o centro econômico do Paquistão e um eixo de transporte, com alguns dos aeroportos e portos marítimos mais ativos da região. Nas áreas comerciais da cidade, você encontra todas as comodidades urbanas, padrão e movimentadas ruas centrais. Mas Karachi também era uma das cidades menos habitáveis do mundo. Mais de 60% dos moradores de Karachi viviam em loteamentos clandestinos e favelas. Esses bairros densamente povoados eram repletos de casas improvisadas feitas de tábuas velhas, blocos de concretos e outros materiais descartados. Não havia sistema de coleta de lixo, rede elétrica, nem abastecimento de água potável. Quando secas, as ruas eram uma combinação de poeira e lixo. Quando molhadas, se tornavam um pouco lamacento e esgoto. Colônias de mosquitos prosperavam em poças de água estagnada e crianças brincavam no meio do lixo. As condições insalubres levavam à disseminação de enfermidades e doenças. Fontes de água contaminada causavam epidemias de diarreia, vômitos e dores abdominal. Quase um terço das crianças que viviam lá eram desnutridas. Com tantas pessoas espremidas em um espaço tão pequeno, vírus e infecções bacterianas se espalhavam rapidamente. Foi esta crise de saúde pública que levou Stephen Luby ao Paquistão. Luby e sua equipe perceberam que, em um ambiente com saneamento suficiente, o simples hábito de lavar as mãos poderia fazer uma diferença real na saúde dos moradores. Mas logo descobriram que muitas pessoas já sabiam que lavar as mãos era importante. No entanto, apesar desse conhecimento, muitos moradores lavavam as mãos de maneira descuidada. Algumas pessoas simplesmente passavam a mão na água rapidamente. Outros só lavavam uma das mãos. Muitos simplesmente se esqueciam de lavar as mãos antes de preparar a comida. Todos disseram que lavar as mãos era importante, mas poucas pessoas criaram um hábito. O problema não era conhecimento, o problema era consistência. Foi quando Luby e sua equipe fizeram uma parceria com a Procter & Gamble para abastecer o bairro com sabão Safeguard. Comprado com sua barra de sabão padrão, usar a Safeguard era uma experiência mais agradável. No Paquistão, a Safeguard era um sabonete premium, disse Luby.
Os participantes do estudo costumavam mencionar o quanto gostavam da experiência. O sabonete espumava facilmente, as pessoas conseguiam espalhar a espuma por toda a mão. Ele cheirava muito bem. Instantaneamente, a lavagem das mãos tornou-se um pouco mais prazerosa. E veja o objetivo da promoção da lavagem correta das mãos, não como mudança de comportamento, mas como adoção de hábitos, disse Lubb. É muito mais fácil para as pessoas adotar um produto que forneça um forte sinal sensorial positivo, por exemplo, o creme dental com sabor de menta, do que adotar um hábito que não forneça feedback sensorial agradável, como o uso de fio dental. A equipe de marketing da Procter Gamble discutiu a necessidade de criar uma experiência positiva de lavagem das mãos. Em poucos meses, os pesquisadores viram uma mudança rápida na saúde das crianças na vizinhança. A taxa de diarreia caiu 52%, a de pneumonia 48% e o impetigo, uma infecção bacteriana de pele, em 35%. Os efeitos de longo prazo foram ainda melhores. Voltamos a algumas das famílias em Karachi 6 anos depois, disse Milub. Mais de 95% dos lares que receberam gratuitamente sabonete e foram incentivados a lavar as mãos tinham local para lavar as mãos com água e sabão disponível quando a equipe de estudo retornou. Não havíamos fornecido sabonetes ao grupo de intervenção por mais de 5 anos, mas durante o experimento eles se tornaram tão habituados a lavar as mãos que mantiveram a prática. Foi um exemplo poderoso da quarta e última lei da mudança de comportamento. Torne-o satisfatório. É a mesma coisa de quando você está fazendo dieta e você só fica comendo alface ou aquela comida sem graça. Tornar satisfatório é você comer comidas prazerosas que vão te auxiliar a você chegar no seu objetivo. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. É perfeitamente lógico, sentimentos de prazer. Até mesmo os menores, como lavar as mãos com um sabão que cheira bem e tem muita espuma. São sinais que dizem ao cérebro: isso é bom. Faça isso novamente da próxima vez. O prazer ensina seu cérebro que vale a pena lembrar e repetir um comportamento. Vejamos a história da goma de mascar. O chiclete foi vendido comercialmente ao longo dos anos de 1800, mas só se tornou um hábito mundial depois que Wrigley o lançou em 1891. As primeiras versões eram feitas de resinas relativamente insonsas, mastigáveis, mas não saborosas. A Wrigley revolucionou a indústria ao adicionar sabores como menta e frutas, o que tornou o produto saboroso e agradável de usar. Então eles deram um passo adiante e começaram a promover a goma de mascar como uma forma de manter a boca limpa. Os anúncios diziam aos leitores para refrescar o paladar. Sabores gostosos e uma sensação de boca fresca forneceu pequenos pedacinhos de reforço imediato e tornava o produto satisfatório para uso. O consumo disparou e a Wrigley tornou-se a maior fabricante de chicletes do mundo. O creme dental teve uma trajetória semelhante. Os fabricantes conseguiram um enorme sucesso quando adicionaram sabores como hortelã, menta e canela aos seus produtos. Esses sabores não melhoraram a eficácia do creme dental. Simplesmente criam uma sensação de boca limpa e tornam a experiência de escovar os dentes mais prazerosa. Minha esposa parou de usar Sensodyne porque não gostava do sabor. Ela mudou para uma marca com um sabor de menta mais forte, que provocou ser mais satisfatório. Por outro lado, se uma experiência não é satisfatória, temos poucas razões para repeti-la. Vai pensando aí. Entendeu por que eu leio com um cafezinho? Porque isso traz uma sensação sensorial de prazer. Entende? É o momento do cafezinho. Em minha pesquisa, me deparei com a história de uma mulher que tinha um parente narcisista que a deixava louca. E uma tentativa de passar menos tempo com esse egomaníaco, ela agia da forma mais chata e tola possível sempre que ele estava por perto. Depois de alguns encontros, ele começou a evitá-la porque a achava desinteressante demais. Histórias como essa são evidências da regra essencial de mudança de comportamento. O que é recompensado é repetido. O que é punido
é evitado. Você aprende o que fazer no futuro com base no que foi recompensado ou punido. Por prazer, por fazer no passado. Emoções positivas cultivam hábitos. Emoções negativas os destroem. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento torne-o claro, torne-o atraente e torne-o fácil, aumenta as chances de que um comportamento seja executado desta vez. A 4ª lei da mudança de comportamento torne-o satisfatório, aumenta as chances de que um comportamento se repita da próxima. Isso completa o ciclo de hábitos. Mas há um segredo. Nós não estamos procurando por qualquer tipo de satisfação. Estamos à procura de satisfação imediata. O descompasso entre a recompensa imediata e a tardia. Imagine que você é um animal que vaga pelas planícies da África, uma girafa, um elefante ou um leão. Em qualquer dia, a maioria de suas decisões tem um impacto imediato. Você está sempre pensando no que comer, onde dormir ou como evitar um predador. Está constantemente focada no presente ou no futuro muito próximo. Vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa imediata, porque suas ações proporcionam instantaneamente resultados claros e imediatos. Agora volte para seu eu humano. Na sociedade moderna, muitas das escolhas que você faz hoje não a beneficiam imediatamente. Se fizer um bom trabalho, receberá um cheque de pagamento em algumas semanas. Se você se exercitar hoje, talvez não esteja acima do peso no ano que vem. Se economizar dinheiro agora, talvez tenha o suficiente para a aposentadoria daqui a algumas décadas. Você vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa tardia, porque pode ter que trabalhar por anos antes que suas ações proporcionem a recompensa pretendida. O cérebro humano não evoluiu para a vida em um ambiente de recompensa tardia. O primeiro fóssil de humanos modernos, conhecidos como Homo sapiens sapiens, tem aproximadamente 200 mil anos de idade. Esses foram os primeiros humanos a ter um cérebro relativamente semelhante ao nosso, em particular, o neocórtex, a parte mais nova do cérebro e da região responsável por funções superiores, como a linguagem. Tem mais ou menos o mesmo tamanho há 200 mil anos. Você dispõe do mesmo hardware que seus ancestrais paleolíticos. Vai pensando nisso. Apenas recentemente, nos últimos 500 anos, a sociedade mudou para um ambiente predominantemente de recompensa tardia. Em comparação com a idade do cérebro, a sociedade moderna é nova em folha. Nos últimos 100 anos, vimos o surgimento dos automóveis, do avião, da televisão, do computador pessoal, da internet, do smartphone e da Beyoncé. O mundo se transformou muito nos últimos anos, mas a natureza humana, pouco. Semelhantes a outros animais de savana africana, nossos ancestrais passavam seus dias respondendo a graves ameaças, garantindo a próxima refeição e refugiando-se de uma tempestade. Faz sentido atribuir um valor alto na gratificação instantânea. O futuro distante era menos importante. E depois de milhares de gerações em um ambiente de recompensa imediata, nosso cérebro evoluiu para preferir retornos rápidos aos de longo prazo. Economistas comportamentais referem-se a essa tendência como inconsistência de tempo. Isso é, a forma como o cérebro avalia recompensas é inconsistente ao longo do tempo. Você valoriza o presente mais do que o futuro. Normalmente, essa tendência nos serve bem. Uma recompensa certa agora normalmente vale mais do que uma meramente possível no futuro. Mas ocasionalmente, nossos viés em relação à gratificação instantânea causa problemas. Por que alguém fuma se sabe que aumenta o risco de câncer de pulmão? Por que alguém come demais quando sabe que aumenta o risco de obesidade? Por que alguém faz sexo desprotegido se sabe que pode resultar em infecções sexualmente transmissíveis? Depois de entender como o cérebro prioriza as recompensas, as respostas se tornam claras. As consequências dos maus hábitos são tardias, enquanto as
As recompensas são imediatas. Fumar pode matá-la em 10 anos, mas reduz o estresse e alivia seus desejos de nicotina agora. Comer demais é prejudicial em longo prazo, mas apetitoso no momento. Sexo seguro ou não proporciona prazer imediato. Doenças e infecções não se manifestam por dias, semanas ou mesmo anos. Mesmo anos. Todo hábito produz múltiplos resultados ao longo do tempo. E, infelizmente, esses resultados costumam estar desalinhados. Com os nossos maus hábitos, o resultado imediato geralmente parece bom, mas o resultado final é ruim. Com bons hábitos, é o inverso. O resultado imediato é desagradável. Mas o resultado final é bom. O economista francês Frédéric Bastiat explicou claramente o problema quando escreveu: quase sempre acontece que, quando a consequência imediata é favorável, as tardias são desastrosas e vice-versa. Muitas vezes, quanto mais doce é o primeiro fruto de um hábito, mais amargos são seus frutos posteriores. Em outras palavras, os custos de seus bons hábitos estão no presente, os dos seus maus hábitos no futuro. A tendência do cérebro de priorizar o momento presente significa que você não pode confiar em boas intenções. Tá. Quando faz um plano para perder peso, escrever um livro ou aprender um idioma, você está realmente fazendo planos para o seu futuro. Enquanto imagina como quer que sua vida seja, é fácil ver o valor em tomar ações com benefícios em longo prazo. Todos queremos vidas melhores para nossos futuros eus. No entanto, quando chega o momento da decisão, a gratificação instantânea geralmente ganha. Você não está mais fazendo uma escolha para o você futuro que sonha em ser mais capaz, mais rica ou mais feliz. Você está escolhendo o você presente, que quer ser satisfeita, mimada e entretida. Como regra geral, quanto mais imediata for o prazer que recebe de uma ação, mais fortemente deve questionar se ela se alinha com seus objetivos de longo prazo. Eu vou parar por aqui na página 198. A gente se vê na próxima leitura do nosso Clube do Livro. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.